É possível ensinar alguém a ser líder? Duas escolas de São Paulo dizem que sim e focam sua atuação no público feminino, porque apenas 11% das mulheres estão em posições de alto comando nas 500 maiores empresas no Brasil. E esse percentual cai para 0,4% quando se trata de mulheres negras. Investir na equidade, na liderança, as mulheres estarem no comando, significa prosperidade econômica dos negócios. Então hoje a gente tem um gap, né? Hoje a gente tem 90%, 80% das decisões dos novos produtos de consumo sendo decididas por homens brancos. E isso claramente é uma ineficiência de produto. Como que eu posso falar de inovação se no corpo diretivo ele não representa a inovação ou metade da minha população brasileira? Isso sem contar das mulheres negras, né? Não só fazer um corte étnico também é muito importante. Então eu acredito, creio nisso, a gente trabalha para isso, para fazer parte de hackear um sistema e realmente estimular o máximo de mulheres a terem uma ambição positiva. Elas podem ser bem-sucedidas sem culpa. Dá para ser mãe e ser uma pessoa bem-sucedida? Dá. Você quer? Então vamos lá que é possível. Bom, o programa Elas é a primeira escola exclusiva de liderança feminina no Brasil. A gente lançou o programa em agosto de 2017 com uma proposta de trabalhar competências socioemocionais das mulheres. Então, a gente hoje faz uma série de avaliações dentro do treinamento para a gente conseguir trabalhar essa competência socioemocionais. O que seria isso? Capacidade dela ser mais estratégica no ambiente, capacidade dela desenvolver mais a habilidade dela de autoconfiança, a capacidade dela de delegar mais, né, falar sobre resultados. Então, a gente, ao longo desse treinamento de 3 meses, que é o programa, a gente faz uma mentoria ainda extra, onde elas conseguem acionar a gente para falar sobre questões pontuais que estão acontecendo no ambiente de trabalho. Ao longo dessas mais de 200 alunas que a gente tem, 30% delas já foram promovidas ou receberam aumento salarial em menos de 6 meses. E a gente fala que não tem nada a ver com magia, tem a ver com empoderamento, né? A capacidade dela ter clareza onde ela quer chegar, ela identificar os pontos fortes, ela falar sobre resultados do trabalho dela e fazer escolhas conscientes. É claro que para a gente existe uma barreira maior. Existe uma barreira que tem a ver, às vezes, com a maternidade, tem a ver, às vezes, com o ambiente, que é muito masculino e você tem dificuldade de você se posicionar. Mas o que a gente traz é a nossa gestão das emoções. Se a gente aprende a dominar as nossas emoções, a gente consegue, de uma forma mais leve, fazer essa trajetória. A gente tem um trabalho bastante focado em empresas também, justamente para trazer resultados mais efetivos e concretos. O que a gente faz para a empresa? A gente adapta, a gente tem um programa, esse programa de 3 meses, a gente adapta a linguagem, então a gente entende a cultura da empresa, quais são as métricas da empresa em relação ao tema, o momento da empresa em relação ao tema. A gente explica o quão é importante fazer um treinamento exclusivo, sim, para mulheres, quanto ao desenvolvimento de liderança. Então a gente adapta a linguagem, a gente fala... Criamos o glossário da empresa, né? Para quê? Em sala de aula, quando a gente for citar os exemplos, a gente citar a prática, né? E o que a gente nota, né? A gente tem uma base da nossa escola que é a concretude. Então a gente entende a realidade da empresa e estabelece métricas antes do programa começar. Ao longo do programa a gente trabalha todas essas competências emocionais, avaliamos 3 níveis de diagnóstico, né? Uma de autopercepção, com 52 questões, um assessment que a gente faz americano, que é uma ferramenta que analisa o nível de energia e estresse dessas mulheres no momento da turma, e a gente tem uma avaliação 360 que inclui também familiares e amigos, não só o mundo do trabalho, mas o mundo pessoal também. Ao final de 3 meses, a gente repassa exatamente os mesmos 3 níveis de avaliação, e o que a gente nota é um avanço de 50% na apropriação da potencialidade dessas mulheres, mais de 40% em evolução da produtividade e engajamento, capacidade de tomar decisões, capacidade de se comunicar e ser mais influentes. Então a gente consegue entregar para a empresa um relatório dizendo: suas colaboradoras estão retornando ao trabalho muito mais empoderadas, de uma maneira muito mais assertiva. Então, acho que o primeiro passo que a gente traz para as mulheres,
principalmente elas olharem, ressignificar essa vulnerabilidade, né? Elas olharem sim como elas têm potencial, sim, se elas querem estar no comando de uma grande empresa, elas conseguem. E óbvio, entendendo o contexto que ela está, né? Quem são as pessoas que ela precisa se relacionar, ler o ambiente, a capacidade dela ser mais influente, lidar com relação de poder é algo que a gente traz para o tempo inteiro quando a gente está falando do Elas. Então, hoje esse é um desafio que eu não diria que é só das mulheres brasileiras, eu diria que é de todas as mulheres. Eu nunca queimei sutiã, graças a Deus, não fiz parte desse time, mas faço parte do time que queimou e queimará, se eu ainda estiver em casa, todos os meus tailleur. Quer dizer, eu não preciso mais me fantasiar de homem para ser uma grande executiva. Isso eu acho que é um grande legado que a gente está deixando, quer dizer, as mulheres podem chegar, estão chegando. Se a gente for olhar em termos de conselho, no Brasil, dependendo da fonte, a gente está entre 9% e 10% de mulheres em conselho e tirando as conselheiras que são herdeiras, esse percentual cai para 3,5%. Então tem muito que ser feito. Alguns países têm legislação mais séria com relação à cota. Eu já fui radicalmente contra a cota, diversos tipos de cota. Hoje não sou favorável como um antibiótico. Tem data para começar, data para acabar. Porque liderança tem muita coisa inata, né? Quer dizer, você tem um processo de aprendizado, por mais que você tente aprender, se não tiver essa matéria-prima, você não consegue. Agora, para conselho, quer dizer, para você exercer uma função de conselheira, eu inverteria um pouco essa situação. Quer dizer, é muito mais de aprendizado do que inato. Para ser uma boa conselheira ou conselheiro, você precisa basicamente de 3 coisas. Você precisa de conteúdo, você precisa de networking e você precisa de skills. Você tem que ter comportamentos, atitudes comportamentais que te permitam ser uma boa conselheira. Então a gente trabalha nesse tripé. Eu comecei em março de 17, né, abril de 17, já tenho 4 turmas, todas sobre a minha direção. É inacreditável como essas mulheres, do primeiro módulo ao último, quer dizer, nesses 12 meses de vida em comum, quer dizer, faz com que essas mulheres se unam de uma tal forma e não só ligadas aos temas do curso. É realmente fantástico. Agora, eu tenho um cuidado muito grande com a diversidade. Existe um respeito a algumas cotas. Eu não tenho, por exemplo, 15 advogadas numa turma. Já que a riqueza do curso são as trocas, se eu tivesse 15 pessoas usando o mesmo óculos para analisar o mesmo case, eu não terei nenhuma criatividade, nada muito diferente. Então, quer dizer, a diversidade ela existe, de idade, de expertise, de racial. Eu tenho muito orgulho de ter algumas negras no nosso curso, tá? A gente passou de 1 para 3, de uma turma para outra, então isso é uma coisa que a gente incentiva bastante. Então, quer dizer, existem países com leis, e o Brasil, o processo da lei no Brasil está em tramitação já há algum tempo, mas além disso, o que eu acho mais importante é a consciência dos investidores, é a consciência dos acionistas, no sentido de ver o quão importante, no final do dia, o que interessa é que a empresa seja sustentável, que tenha propósito e que ganhe dinheiro. Então, para fechar, com um dado que prova o que eu estou dizendo, existe uma pesquisa da McKinsey que fundamenta que se em 10 anos a gente tivesse equidade de gênero, nós teríamos um adicional de 28 trilhões de dólares na economia mundial. Então, isso não é só um approach da moda, mas sim algo extremamente factível, necessário e urgente. Então, eu vejo um mundo bem mais produtivo, bem mais resolvido através dessa equidade, né, de gênero e etnia, inclusive.